Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruna e eu pertenço à equipe composta por Anderson Queiroz, Ellen Carine, Lucas Palma e eu. Nós vamos falar para vocês um pouco sobre o que foi as manifestações artísticas na Grécia Antiga, ou seja, a arte grega. Esse trabalho foi realizado por nós para obtenção de nota na disciplina de História da Arte 1, ministrada pelas docentes Mariene Mendonça e Tarine Oliveira, no curso de Música da Universidade Federal do Amazonas, O Faculdade conceito de de arte Artes. pode ser bastante abstrato. Considera-se arte as formas de representar algo por meio de diferentes linguagens, sendo alguma delas o teatro, a música, a pintura, a escultura, a poesia e a arquitetura. Há ainda teóricos que acreditam que a arte pode ser expressa pela cultura de massa, como o cinema e a televisão, e há aqueles que discordam disso. No nosso tempo presente, a arte pode ser observada em vários outros tipos de manifestações culturais, como o grafite, por exemplo. Entretanto, há algo que pauta o que entendemos como é arte. É a sua relação com o belo e com a estética. Ainda que isso seja relativo e subjetivo, considera-se arte aquilo que expressa e representa algo para alguma sociedade. Assim, o entendimento do que é arte varia de cultura para cultura, e na arte grega não poderia ser diferente. E por isso estamos aqui para demonstrar como os gregos enxergavam a arte na sua sociedade. A arte na Grécia Antiga ocupava um lugar de destaque na sociedade e várias foram as formas de representar as ações humanas por meio de formas e expressões. Os gregos acreditavam que a beleza estava na proporção e na simetria, e por isso suas obras estavam norteadas por este princípio. Os gregos, ou helenos como eles preferiam designar-se, eram mais do que um povo homogêneo, uma série de tribos que tinham em comum a língua, os principais deuses e a noção do que descendiam de antepassados em comum. Nessa civilização predomina o racionalismo. O amor pela beleza é entendida como suprema harmonia das coisas, o interesse pelo homem, essa pequena criatura que é a medida de todas as coisas. Ali nasce a democracia, o governo do povo. A mitologia cria um conceito religioso, pois os gregos não possuem um conceito científico das suas origens, então usam sua criatividade. Os deuses possuem as suas qualidades e os defeitos humanos. Contemplando a natureza, o artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Na sua constante busca da perfeição, o artista grego cria uma arte de elaboração intelectual, em que predominam o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal. Tudo isso provoca consequências fundamentais na história da arte que determinam a sobrevivência de muitos conceitos e formas desde então até Pintura. A pintura grega encontra-se na arte cerâmica, porque infelizmente tivemos quase o desaparecimento total da pintura maior. Os vasos gregos são também conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Por isso, a sua forma correspondia à função para que fossem destinados. Como, por exemplo, a ânfora, uma vasilha em forma de coração, com um gargalo largo ornado com duas asas. A hidra, que como o nome indica, derivado de odor água, era utilizado para recolher água das fontes e caracterizava-se por três asas, uma vertical para segurar enquanto corria a água e duas para levantar. A cratera, com uma boca muito larga, com um corpo em forma de um sino invertido, servia para misturar a água com o vinho. Os gregos nunca bebiam vinho puro. Onokoi, nome que provém de oinos, vinho, shein, verter, quer dizer jarro para o vinho. Olectus, que era um vaso para óleos e perfumes e etc. As principais pinturas tinham um caráter geométrico. Século 8 e 7 a.C., e as figuras humanas e de animais eram bem estilizadas.
As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e cenas da mitologia grega. O maior pintor de figuras negras foi Eséquias. A pintura grega apresenta cerâmicas com figuras negras sobre o fundo vermelho. As figuras eram dadas pelas linhas de contorno cheias de cor, sem nenhuma profundidade ou perspectiva. Por volta de 500 a.C., o esquema decorativo se inverte. Agora o fundo do vaso é negro e sobre este fundo homogêneo destaca-se, em vermelho, a figura. Esta inversão não foi uma simples variante gráfica, porque realizar a figura reservando uma parte do fundo vermelho, natural, que podia ser enriquecido com traços negros, constitui o ponto de partida para dar movimento à simples silhueta, mediante linhas que sugerem volumes. Finalmente chegou-se à aplicação de novidades como o escoço, a representação com simples linhas da profundidade espacial das 3 dimensões. E a perspectiva, são as cerâmicas com figuras vermelhas sobre o fundo branco. Escultura. Das obras originais, muito pouco nos chegou, talvez porque foram realizadas com materiais preciosos, como por exemplo a grande estátua da deusa Atena, esculpida por Fídias para o interior do Partenon, toda em ouro e marfim, e, portanto, incitavam ao roubo, porque desapareceram no decurso dos séculos, devido às pequenas dimensões e maior fragilidade em relação à arquitetura. O que conservamos, sobretudo da época clássica, são as cópias que os romanos ricos encomendaram para o ardono das suas residências. Cópias que se revelam, ao compará-las com os poucos originais que sobreviveram, de qualidade decadente. Realizada muitas vezes em mármore, quando o original era em bronze, ou vice-versa, trazem consigo todas as adaptações necessárias à mudança de material, sendo branca da cor do mármore, enquanto que os originais gregos estavam vivamente decorados. Negro para os cabelos e para os olhos, vermelho para os lábios, várias cores para os vestuários, até em tons contrastados de vermelho e azul nas inúmeras obras do período mais antigo. Contudo, frequentemente sobressaem nas cópias precisamente os detalhes formais mais úteis para o nosso objetivo, reconhecer o estilo. A estatuária grega nasceu para venerar os deuses, mas os deuses gregos, contrariamente dos egípcios ou persas, são concebidos à imagem e à semelhança do homem, têm paixões e pensamentos humanos. Na cultura, o antropomorfismo, escultura de formas humanas, foi insuperável. As estátuas adquiriram, além do equilíbrio e perfeição das formas, o movimento. As esculturas também ocupavam os tímpanos dos templos. Nas métopas colocavam-se cenas míticas com 2 ou 3 personagens, com histórias de heróis, gigantes e centauros. No friso jônico, o artista tinha maior liberdade criativa, desenvolvendo uma ação sequenciada numa sucessão narrativa sem interrupção. Os temas mais utilizados eram as procissões, os desfiles e as corridas de cavalo. Dividimos a escultura grega em 3 períodos. No período arcaico, século 8 e 6 a.C., os gregos começaram a esculpir, em mármores, grandes figuras de homens. Primeiramente aparecem esculturas simétricas, em rigorosa posição frontal, braços e pernas colados ao corpo, com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as 2 pernas ou um dos pés ligeiramente avançando. Uma da postura estática e, sobretudo, por uma expressão facial conhecida como sorriso grego. Essa expressão, na verdade, era fruto de um domínio restrito na exploração das feições humanas, que fazia com que o escultor arcasse as sobrancelhas, repuxassem os lábios, mas não fizesse com que as maxilas acompanhassem o sorriso. Percebe-se a influência egípcia em virtude da frontalidade e rigidez das formas. Esse tipo de estátua é chamada kouros, palavra grega que significa homem jovem, simboliza o deus da juventude e da plenitude.
A versão feminina é chamada de coré. Representam jovens virgens, graciosas e encantadoras, com longas túnicas pregueadas que eram pintadas de cores vivas, luminosas e cintilantes. Período Severo, 500 a 450 a.C. É um período transitório entre o estilo arcaico e o clássico, sendo o meio termo onde apresenta o abandono da rigidez do arcaico e busca-se dar movimento às estátuas. Caracteriza-se pela severidade e sobriedade no tratamento dos corpos e rostos. Há um congelamento da ação e movimento e, também pelo abandono da rigidez e atitude estática do corpo, aparece maior naturalismo e estudo bem mais detalhado da anatomia. No período clássico, século V a.C., passou-se a procurar o movimento nas estátuas. Há maior uso do bronze, mais resistente do que o mármore, podendo fixar o movimento sem se quebrar. Surge o nu feminismo, pois no período arcaico as figuras de mulheres eram esculpidas sempre vestidas. As principais características desse período são o realismo idealizado, o naturalismo, o equilíbrio e a serenidade. Período helenístico, século IV a I a.C. Podemos observar o crescente naturalismo. Os seres humanos não eram representados apenas de acordo com a idade e a personalidade, mas também segundo as emoções e o estado de espírito de um momento. O desafio e a grande conquista da escultura do período helenístico foi a representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras que mantivessem a sugestão de mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos que pudessem ser observados. Além disso, aparece o 4 atos, muito pronunciado, a composição desequilibrada para valorizar o dramatismo, a expressão da dor física através do rosto e na tensão muscular e o abandono do realismo idealista e da serenidade. As diferentes fases da arte grega antiga. Arte micênica. A arte micênica ocorreu aproximadamente 1550 a 1200 a.C. Embora as culturas micênicas e gregas fossem duas entidades separadas, elas ocuparam as mesmas terras sucessivamente. Além das projeções arquitetônicas, incluindo alvenaria e túmulos de colmeia, os micênicos eram grandes ourives e oleiros. Eles elevaram a cerâmica de meramente funcional a esteticamente decorativa. Em 1184 a.C., a partir da derrota de Troia para os gregos, a cultura micênica foi diminuindo até chegar ao fim, seguida por uma fase artística conhecida como subcênica, ou a Idade das Trevas. Esta fase, com a duração de 1100 a 1025 a.C., viu um pouco de continuidade com os efeitos artísticos anteriores, mas sem inovações. De 1025 a 900 a.C., a fase protogeométrica viu a cerâmica começar a ser decorada com formas simples, faixas pretas e linhas onduladas. Além disso, a técnica de modelagem de vasos também estava sendo refinada. A arte geométrica. A arte geométrica se desenvolveu entre 900 a 700 a.C. A decoração da cerâmica foi além de formas simples, incluindo também animais e seres humanos. Tudo, no entanto, foi renderizado com o uso de formas geométricas simples. O período geométrico da arte grega antiga ocorreu durante o desenvolvimento das primeiras cidades e estados. Os padrões desse período eram de natureza angular e as pessoas eram frequentemente representadas por figuras de palitos. Fase arcaica. De 700 a 480 a.C., tivemos uma fase de orientalização. Nela, elementos de outras civilizações orientes próximos começaram a se infiltrar na arte grega. A fase arcaica é mais conhecida pelo início da representação realista de seres humanos e esculturas monumentais de pedra. Foi durante esse período que estátuas de calcário, kouros masculino e core feminino foram criadas, sempre representando jovens
nus e sorridentes. A arte clássica. Entre 480 a 323 a.C. Foi criada durante uma era de ouro, marcada desde o momento em que Atenas se tornou a mais poderosa cidade-estado grega, até a morte de Alexandre o Grande. Esta fase testemunhou um grande realismo de forma, bem como um aumento nas representações de narrativa. Os objetos não apenas retratavam pessoas e atividades comuns, mas também capturavam cenas nas quais os deuses estavam trabalhando ou brincando. As figuras eram frequentemente pintadas de vermelho em vez de preto, como no período anterior, e com grande detalhamento. O Partenon de Atenas foi construído durante esse período, que também testemunhou um florescimento da escultura. A arte helenista. Ela está associada ao reinado de Alexandre o Grande. Sob seu governo, a arte grega foi espalhada pelos novos territórios, onde frequentemente se misturava a cultura local. Nessa fase, a produção artística tende a ser mais enérgica e mostra cenas heróicas como Atena lutando contra um gigante. A arte grega influenciaria profundamente a romana e, portanto, teria efeitos duradouros em toda a arte ocidental.